Boa tarde, eu sou a Glaucia, eu queria agradecer vocês pela palestra, eu gostei muito, é o primeiro ano que eu estou vindo. E, assim, uma dúvida que ficou para mim e para todos aqui, eu acho que o palestrante, acho que foi o Nicolas, ele terminou a palestra dizendo que, na opinião dele, com menos de 5 milhões, é muito difícil você se dar bem no trader, porque uma média real assim seria 10% ao ano, sei, 20% ao ano de grandes gurus traders que tem. E, assim, eu acho que a maioria não tem todo esse capital, tem muito. Vamos supor aí seus $1.000 em conta. Eu queria saber a opinião de cada um, um apoio moral, qualquer coisa. Cada pessoa tem um padrão de vida e tem um valor mensal que precisa. O que eu faço? Eu preciso de um valor mensal para mim e eu penso que eu tenho que crescer o meu capital. Independente do montante, eu acho 5 milhões exagerado, né? Dá para repensar, dá para trabalhar de forma diferente. Mas, assim, independente do valor, o valor que você tem que pagar suas contas mensal, o fator que o Alexandre falou de ter os meses de gordura é importante e o capital crescer, entendeu? E a renda variável, aí tem que mostrar o teu portfólio. Então, assim, a opinião dele, perfeito, mas eu acredito que estar no mercado não precisa de 5 milhões, entendeu? Então, de acordo com o quê? Você pode montar vários quadros. Bom, eu estou performando tantos por cento por mês ou tantos pips. Com capital X, com um nível de drawdown e alavancagem, eu performo tanto e vai dar condição para mim viver ou não do mercado. Ponto. Importante, eu não falei na palestra, mas eu penso o seguinte, todo mundo pensa em largar o trabalho tradicional para ir para o trading. É um ponto importante. Nos primeiros 6 meses, quando eu larguei, eu fiquei meio perdido. Porque é uma enxurrada de informações que eu passei pela minha dificuldade também. E eu acho, hoje, eu tenho uma opinião seguinte, se você consegue ter o ganha-ganha, que é ter o teu emprego, ser dono da tua empresa, ser funcionário público e ainda operar, você ganha dos dois lados. Aí com 1% ao mês que você ganha, independente do capital, você não está na poupança, que é 0 ponto alguma coisa. Você tem tua renda e tem mais uma renda, sei lá, de 1% ao mês, é o ganha-ganha. Se financeiramente cobre tuas despesas no mês, é pessoal de cada um, entendeu? Mas começar do degrau por um degrau, acho que é por aí. Alexandre. Eu acredito que ele teve um pouco de dificuldade de se expressar. Acho que o primeiro ponto foi esse. Eu não assisti aí na palestra, mas pelo que eu conversei com as outras pessoas aí. E a forma com que ele trabalha, que eu já conversei com ele tem uma forma de variar bastante o investimento, né? Ele vai pulverizando dentro do mercado de ações, dentro do mercado de CFDs, dentro do mercado de futuros, de ações, enfim. Então, se ele ganha 0,01% ali, perde 0,02% no outro e ganha 0,05%, então acho que é dessa forma. Não que necessariamente, né, é claro que aí, como o Evandro falou, cada um aborda o mercado de uma forma, vai trabalhar com uma metodologia no mercado, de forma, né, tem pessoas que eu conheço que conseguem ter uma excelente rentabilidade com capital pequeno, que eu particularmente não consigo. Às vezes a pessoa, pô, eu estou há tanto tempo tendo uma rentabilidade X, falei, cara, mas com qual capital? Tal capital? Eu falei, cara, uma rentabilidade extraordinária, eu não consigo. Né? Eu não tenho psicológico, porque para você ter uma rentabilidade alta, com um capital pequeno, você precisa de correr um risco grande. Tá? E nem todo mundo tem esse psicológico. Eu, particularmente, não tenho. Eu me sinto desconfortável. Então, por isso, quando eu falei na minha apresentação, que eu sou bem conservador. Então, você precisa de ter um volume de capital para ter uma rentabilidade X, tá? Mas, assim, voltando ali para a sua pergunta e a questão do Nicolas ali, acho que ele não foi bem isso que ele quis dizer. Ele teve um pouco de dificuldade de se expressar, mas, por experiência também, não, pô, aí se torna inviável. Né? Pô, qual que é o número populacional que vai conseguir investir 5 milhões no mercado de renda variável? Bom, como o Evandro muito bem falou, eu acredito que independência financeira é algo muito relativo. Independência financeira, para uma pessoa, pode ser R$10 mil por mês de resultado. Para outra, pode ser 3, para outra, pode ser 50. Então, o que você tem que fazer é adaptar a tua gestão de risco de uma forma que atenda aquilo que é independência financeira para você. Joia? Beleza?
Bom, pessoal, a gente vai acabando o que tem para falar de diferente, né? Mas, tentando agregar um pouco a tua pergunta, 5 milhões é muito, tá? 1 milhão é muito. Claro que a gente entrou, só não quero ser repetitivo, independência financeira são vários níveis. Lembra da palestra que eu falei? O capital, o que é capital para operar, o que é capital para viver? Então, conhecendo o Nicolas, eu acredito que ele não soube se expressar. Ele tem uma metodologia totalmente diferente de trading. Eu acho que vocês viram pela própria palestra dele. Ele tem uma outra visão que difere bastante das nossas aqui, e nós, entre nós, já diferimos. É possível ter rentabilidade para viver de trade com capital pequeno? É. Só que o risco que tu vai estar exposto, o nervosismo que tu vai ter, é grande. Então, por isso que se recomenda realmente ter um capital um pouco maior. O que eu estou dizendo? Só para dar um exemplo bem prático. Com $1.000, R$1.000, tu vai conseguir? Muito difícil. Muito difícil. Isso é a verdade. Porque o teu custo de vida é maior que R$1.000. Certo? Se tu quer chegar a ganhar 10, mas eu tenho 10, eu preciso de 10, dá? É difícil. Porque o teu psicológico vai te matar. A gente teve uma palestra, a última palestra foi fenomenal para mostrar o aspecto disso. Então, acho que foi infelicidade dele. Dá para trabalhar com capital menor, só que tu tem o outro lado. Tu vai estar mais exposta, no caso, a ter impacto emocional. E lembrando que no momento que tu tem impacto emocional, se tu não tem estratégia para frear, tu vai entrar na espiral negativa e aí a coisa começa a ficar bem complicada. Pessoal, eu acho muito bacana o congresso, porque é uma oportunidade da gente poder conversar e poder debater. Então, eu tenho uma opinião um pouco diferente, até peço licença aqui dos meus queridos professores, amigos aqui. Não, porque eu me identifiquei bastante com o que o Nicolas disse, porque eu tenho uma maneira diferente de operar, de ver o mercado. Não acho que eu estou certo, eu estou errado, mas eu acho que é um ponto para a gente poder discutir, né? Primeiro ponto aí que eu gostaria de colocar. Hoje, realmente, quando ele fez essa analogia dos 5 milhões, era uma coisa que eu já pensava também comigo há algum tempo. Então, na minha concepção, a pessoa hoje, para se dizer que ela é uma milionária, na minha opinião, ela tem que ter no mínimo 5 milhões de reais. Tá? 1 milhão de reais hoje não resolve a vida de ninguém, na minha opinião. Desculpa falar, mas eu acho que 1 milhão de reais hoje em dia não é dinheiro, não resolve a vida da pessoa. Uma casa, um carro já acabou. 1 milhão aplicado em renda fixa não sustenta uma família aí com 2 filhos de classe média. Então, a gente precisa ter essa ideia. Essa concepção de meu primeiro milhão, vou me tornar um milionário, é algo que surgiu na década de 60, de 70. Então, eram outros valores, era outro dinheiro. O André hoje falou muito essa questão da inflação, né? Ele deu até um exemplo do dólar. Há 15 anos atrás, o dólar estava a 3,75. Hoje está 3,75 de novo. Mas é a inflação que teve nesse tempo todo. Então, é por isso que, na minha opinião, hoje, 1 milhão de reais não faz um milionário. E o segundo ponto que eu queria colocar aqui é que o meu método operacional é baseado em longo prazo. E eu estudei muito também o perfil de investidores, né? Não estou me comparando aqui, gente, por favor, cada coisa no seu lugar. Warren Buffett, Soros, tem um livro fantástico do Tony Robbins que ele lançou ultimamente, chama Dinheiro, e ele entrevistou grandes tubarões, grandes investidores de Wall Street, né? É um livro muito interessante, até coloquei no meu site. Então, eu sigo um pouco a filosofia desses caras. Então, de você ter um patrimônio maior, uma conta mais conservadora, uma rentabilidade mais de longo prazo. Então, eu também acho, que é mais por esse caminho. Mas essa é a minha opinião e como o Guilherme colocou, né? A gente, com o dinheiro de cada um, por exemplo, a minha conta de Forex, eu não vivo só dela. Eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha carteira de renda fixa, eu tenho a minha conta de trading. Então, faz parte do meu portfólio, faz parte da minha economia.
da minha filosofia de lidar com o dinheiro. Tá certo? Então, só para a gente poder ter esse contraponto aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Vocês ainda não me viram, sou o Eduardo, para quem não me conhece. Pessoal, o que eu acho aí, só tentando agregar, que todo mundo já falou, é o seguinte, tá? No mundo do mercado financeiro, existe investidor e existe o trader. São duas coisas diferentes, tá? O investidor é um cara que tenta rentabilizar o capital dele longo prazo. Pensa bem como uma empresa, tá? Vamos imaginar como uma empresa. O que é o patrimônio líquido de uma empresa? É totalmente diferente do capital de giro de uma empresa. Concordam comigo ou não? Se o capital de giro de uma empresa acaba, o que acontece com a empresa? O capital de giro? Nada. Por quê? Porque ela não tem patrimônio para tentar continuar as coisas. Certo ou não? Agora, e se o patrimônio líquido da empresa acaba, o que acontece com a empresa? Ela quebra, ela acaba. Então, quando a pessoa fala, por exemplo, o estilo do Rebec, que é totalmente diferente do meu e está um do lado do outro, porque ele é mais longo prazo, ele preza aquela conta, ele quer crescer aquilo dali. Então, quando você fala de 0,5%, 1% ao mês, 2, 3, se não for em cima de 1 milhão, 2, 3, 4, 5, não vai ficar interessante. Você vai trabalhar R$1.000 para fazer 1% ao mês? 2% ao mês? Vocês não vão dar valor para isso. Então, o que vocês têm que entender é que são duas coisas distintas. E quando você pega o trader, que é o meu caso, que é diferente do Rebec, eu estou botando em jogo o meu capital de giro. Então, se eu quebro, eu não tenho problema nenhum, porque eu estou lá de volta de novo. Eu volto para o jogo de novo. Então, eu busco, sim, 100%, 200% ao mês. Mas sabendo, o que pode acontecer? Que eu posso perder o 100%. Então, não tem problema. O erro maior, eu acho, é quando você pega ali uma conta, o seu patrimônio líquido, a sua conta de 10 mil, 50 mil dólares, e vai para o jogo do trader. Aí é o problema maior. Porque aí você vai quebrar e vai acabar com o seu capital e já era para você. Agora, se você pega a sua conta de 50 mil, tira só $1.000 dela para rentabilizar 200%, qual o problema se você perder 100% em cima dos 1.000? Tem algum problema isso acontecer? Nenhum. Então, o que eu falo é sempre assim, para vocês, não sei qual o nível que vocês estão hoje, amanhã a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas se vocês estão começando, eu deixo um conselho para vocês. Né? Igual o Nicolas falou, questão dos 5 milhões, cada um falou um valor, cada um tem um teto de vidro. E é claro que, com certeza, algum dia vocês vão fazer alguma coisa errada. Vocês vão cometer erros no início da carreira suas aí como trader, ou para quem já está mais avançado, já cometeu isso. Então, o que eu acho é o seguinte, começa com valores que pode acabar, que não tem problema. Coloca lá em jogo o seu capital de giro dentro do jogo. Então, se você começou com $200, com $150, 400, 500, cada um, não vamos entrar em valor, cada um tem um seu, ok? Se aquilo virar zero, não tem problema, porque você coloca de novo. E o seu foco no início desse jogo de trader, mercado financeiro, não é ganhar dinheiro, é ganhar consistência. Então, primeiro você tem que aprender a ganhar, para depois, aí sim, pensar em colocar mais dinheiro e aumentar seu capital de giro para ganhar ainda mais. Tá? Então, é isso que eu deixo. Não adianta você querer começar com 5, 10, 15 milhões, buscar 1%, porque você não vai conseguir. Você não vai. Você vai acabar perdendo 1, 2, 3%, e isso vai ser dinheiro para você. Eu prefiro que você perca 100% de 100 do que você perca 1% de 1 milhão. Ok? Acho que era isso aí que eu tinha para agregar. Ah, peraí, que falta. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Muitos de vocês não me conhecem, eu vou palestrar só amanhã, mas como esse palco estava muito azul, eu resolvi subir para deixar um pouquinho mais cor-de-rosa aqui também, tá? E em relação a essa questão, a essa pergunta específica, bom, o pessoal já perguntou aqui, eu acredito que ninguém aqui está no caso de ter 5 milhões para querer rentabilizar só 1%, né? A maior parte aqui do pessoal está em busca de melhores resultados como trader, principalmente day trade, swing trade, essa questão mais do dia a dia. Nesse ponto, eu acredito, pessoal, que a primeira coisa é a pessoa acreditar que é possível. Eu, de forma nenhuma, como coach, recomendaria o Nicolas fazer day trade, porque ele não acredita. Então, se você não acredita que você consegue ter bons resultados com aquilo,
não adianta você tentar. Você já está começando com algo negativo. Você não acredita, a sua mente não acredita. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Claro, tem que levar em consideração tudo que o pessoal aqui falou. Uma coisa é investimento, é rentabilizar a carteira, outra coisa é o day trade, é o dia a dia ali, de quem está operando nessa modalidade. Mas é você realmente acreditar naquilo que você está fazendo. Se você acredita que um investimento daquela forma pode dar bons resultados, você vai elevar a sua capacidade de executar aquilo que você realmente planejou, porque você acredita. Agora, se você não acredita, é muito mais fácil de você sair do plano e não fazer o que precisa ser feito. Então, eu acho que vai nesse sentido também. Só para contribuir aí nessa questão. Só dar um recadinho para o pessoal do ao vivo aí, ponham como é que é o joinha, né? O joinha tem que botar o positivo e curte o canal da YouTrade, que muita coisa vai acontecer ainda. Obrigado. Boa tarde a todos. Minha pergunta é sobre gerenciamento de risco. Numa palestra do ano passado aqui do Congresso, eu vi pelo YouTube, né, que vocês mandaram, um dos palestrantes falou que o loss, não sei se era do mês ou do trimestre, aceitável seria 7%. Que você poderia perder 7% durante 14 dias, aí você para de operar naquele mês e volta no mês seguinte. Então, minha pergunta para vocês é essa. Como eu estou iniciando, eu queria saber sobre esse gerenciamento de risco para vocês. Qual que seria o ideal? Qual é o loss ideal no mês? E qual seria o gain ideal daquele mês também? Em termos de porcentagem? Voltamos, né, no mais ou menos o mesmo assunto. Se for 7% em cima dos 5 milhões, para mim vai ser ruim. Nem todo mundo precisa falar o que você falou. Tá. O que eu acho, de novo, voltando ao que eu tinha falado anteriormente, tá? Trader, no meu caso, eu não ligo para percentual. Começando por aí, eu tenho valor fixo. Porque como eu opero normalmente muito alavancado, porque é capital de giro, mais uma vez, repito, não é patrimônio, não é 1 milhão, 3 milhões, 5 milhões que está em jogo, eu boto valores fixos por dia em que eu não aceito perder mais do que aquilo, baseado no meu ganho. Exemplo, para que fique claro na sua cabeça. Se eu ganho em média R$100 por dia, eu já fiz uma média daqueles ganhos, tá? Porque meta também eu não aconselho ter. Porque tem dia que pode te dar $1.000, tem dia que pode te dar $10. Então, se o mar está para peixe, pesca. Se não está dando, vai embora. Não adianta você querer pegar muito num dia que não está dando nada, certo? E não adianta você querer nada num dia que está dando muito. Chegou lá, você podia ter pescado 100 peixes, você pegou um só, está ruim. Você não podia ter pegado um e pegou 100, quase que impossível, não vai ter como. Tá? Então, você fez 100 por dia, o que eu aconselho é, no máximo, 2 dias de ganho de perda. Então, se você ganha 100 por dia, você nunca perde mais do que 2 dias seus. No caso, 200. Perdeu 200? Para, e você não vai conseguir mais recuperar. E o pior cenário são 2 dias na semana de loss máximo. Perdeu um dia, 200. Perdeu o outro, 200. Só na próxima semana. Perdeu de novo, no próximo mês. Não volta mais, que você não vai conseguir recuperar e tem alguma coisa errada no que você está fazendo. O que eu faço, de novo, repetindo, é dessa forma. E outra coisa, só deixando bem claro, não quer dizer que é porque é 200 que eu tenho que atingir, não. Tá? Aí nós vamos entrar num assunto muito mais... Eu ficaria aqui horas conversando sobre isso, mas eu me limito a pelo menos 6 trades por dia para que dê esse valor. Tá? Então, eu faço 1, 2, se eu errar 6 vezes e der uma perda máxima, pode ter certeza que é uma coisa muito errada com o que eu estou fazendo. No próximo dia, mais 6 de novo, com certeza tem algo bem errado aí. Tá? Mas isso assim, é só superficial, porque se a gente fosse entrar a fundo mesmo, teria muito mais ponto, mas, de novo, não ligo para percentual por ser trader e trabalhar alavancado. Eu também concordo com o que o Du falou. Eu acho que essa questão de percentual é muito relativa ao tamanho da conta que a gente tem. Eu costumo falar na sala ao vivo, lá nas minhas redes sociais, que todo mundo é macho operando até $1.000, né? Então, ganhei 10%, 20%, tá, quanto você ganhou? Qual que é o tamanho da sua conta? $1.000. Tá bom, vamos colocar dinheiro aí para ver se você faz 10, 20%. Aí, mesma coisa, o drawdown ou o risco. Então,
quanto maior a conta, é natural que esses percentuais, tanto de ganho como de perda, eles diminuem. Porque todo mundo tem o tamanho do seu bolso. Então, para mim, pode ser 20 mil dólares, para você pode ser 100 mil, para o outro pode ser 500. Mas vai chegar ao fundo do bolso de cada um. Então, percentual, para mim, eu acho que tem que saber o tamanho da conta. Não adianta a gente estipular aqui, depende de quanto dinheiro você vai ter lá, porque, de repente, 0,5% de uma conta milionária, você não está disposto. Você fala, para quê que eu preciso deixar tudo isso de dinheiro na mesa? Não preciso correr esse risco. Só para fazer o contraponto dos meus amigos aqui, eu trabalho com percentual, certo? Eu trabalho com percentual e estabeleço, sim, lembra do que eu falei, um circuit break, certo? Que normalmente é 3 vezes o que eu ganharia na semana. Tá? Eu tenho um circuit break semanal e também mensal. Se eu, vamos supor, aconteceu tudo errado, no dia 15 eu bati meu circuit break do mês, amigão, fecha a conta, passa a régua, semana que vem eu estou de volta. Mês que vem, desculpa, eu estou de volta. Tá? Então, porque eu vou ter um tempo para avaliar se foi psicológico, se foi realmente operacional, se foi gestão, porque pode acontecer alguma desses erros, certo? E aí sim eu volto para o mercado. Então, eu trabalho com percentual, entende? E diferente de preço fixo, cada um tem a sua metodologia, e tanto para alvo, mas para calcular o tamanho da posição, especialmente por isso. Porque eu não... Aí eu sei que a gente vai entrar em um outro debate, eu não queria puxar, mas risco-ganho para mim é uma coisa bem complexa. Porque se eu administro a posição, só para deixar um exemplo bem claro, se eu abro uma posição risco-ganho de 1 para 1, certo? E depois eu transformo o meu stop em break-even, qual é o meu risco-ganho dessa operação, neste momento que eu transferi? O meu stop para o ponto de equilíbrio. 0 para 1. Entende? Então eu não tenho mais risco. Eu trabalho, sim, dentro da minha gestão financeira, tem um tópico que se chama administração da posição. Então, essa é um contraponto interessante, mas eu trabalho diferente dos meus companheiros aqui. Só para dar um plus aí nas respostas, bom, meios de fazer gestão de risco existem vários. Mas o mais importante de tudo, por exemplo, pegando o exemplo que o Du falou, ele tomou de stop 2 dias de gain. O mais importante de tudo, nesse momento, é adquirir o feedback com relação ao resultado. Entender o porquê você perdeu, para que você possa voltar para o mercado depois e fazer coisas diferentes. Da mesma forma, quando você acerta, é importante você saber por que você acertou, porque senão é sorte. Sorte combina com o mercado financeiro? Não. Então é importante ter consciência do que te leva ao acerto e do que te leva ao erro. Beleza? Como é mesmo o seu nome? Danilo, quanto você aceita de verdade perder numa operação? Então, até agora eu estava fazendo errado, né? Eu comecei com 1.500, estou aprendendo ainda, né? Já tomei um stop de conta uma vez, coloquei de novo mais 1.500. E eu estava operando muito assim, entrava na posição e depois ia tentando, quando batia de volta, eu ficava fazendo média. A maior parte das vezes dá certo, mas chega aquele momento que dá errado e você perde a conta. Aquele 1%, né? Aquele 1% que é o problema. E aí, isso eu já estou já me começando a mudar isso. Agora, hoje, legal. Confirmei que eu tenho que realmente mudar isso. Só que eu fico um pouco perdido no sentido de, tá, então como vai ser a minha estratégia operacional? Então, enfim, eu agora vou buscar estudar mais para entender como é que é esse gerenciamento de risco que eu devo fazer, né? Então, ótimo. E eu te aconselho você começar estabelecendo um limite de perda por operação, independente aí se é percentual, é só você fazer o cálculo do quanto você está colocando na operação, ou se é um valor financeiro fixo, mas você colocar um limite de perda que você aceita perder. Porque isso, de certa forma, vai protegendo o seu psicológico. Porque que você vai perder é certo. Não sei se alguém já te disse isso, mas que você vai perder, você vai perder. Não, já senti isso. Já sentiu, né? Então, começa colocando um valor que você aceita perder. E aí você pode ir trabalhando para aumentar esse valor. E outra coisa, vocês repararam que todo mundo falou que tem um gerenciamento de risco. Todo mundo sabe o que vai fazer quando leva 1, 2, 3, 4, 5 dias de stop seguido,
ou 5 stops em operações seguidas. Todo mundo tem um plano bem definido para quando isso acontece. E é isso que você tem que ter também para trabalhar essa questão das perdas, do quanto perder. Mas o que eu vou fazer se eu tomar 2 stops seguidos? Ah, eu vou parar, eu vou rever a minha análise. Não, e se eu tomar 2 dias seguidos? Ah, e se eu tomar 5? Vou fechar a lojinha e voltar só mês que vem? Então, você tem que ter essas informações já prévias na sua mente para que daí aconteça mais fácil de você simplesmente executar. Deixa eu falar um pouquinho. Vai entender, mas eu preciso. Deixa eu pedir. Tá falando, a tua experiência foi Forex ou Bovespa? Foi só dólar. Só Brasil. Trabalhando com dólar, Isso. sim. É importante falar o seguinte. Ultimamente, eles diminuíram muito as margens. O sistema, vamos falar assim, ele permite que as pessoas entrem com R$15 hoje na Bolsa de Valores. E eu brinco, basta ter R$15 no almoço e o coração batendo, você é trader. Porque senão você está morto. Então, não é porque o sistema permite que você entre com pouco dinheiro que você tem que se sujeitar a isso. E aí, se você for dar mais peso porque o sistema te permite, tu não faz gerenciamento nenhum. Tu entendeu? Então, assim, vê qual é a tua posição, absorve, porque daqui a pouco tu vai pensar no gerenciamento, mas o sistema te ilude, entendeu? É um tiro no pé. Favorece o trader ou o sistema? Favorece o sistema. Diga não, vá a favor do que é bom para você. Porque a gente está falando de gerenciamento e daqui a pouco você vai de acordo com o sistema, você não consegue fazer isso. Era essa só o link que eu queria fazer. Okay, obrigado. Oi, meu nome é Alexandre, queria fazer uma pergunta em relação a stop. No início de começar a operar no Forex, que nós operamos no Forex, eu comecei com 1:1 e às vezes meio para 1. E eu comecei a tomar muito stop. E não ganhei quase nada de operação. Ganhei pouquíssimas operações. E aí depois eu comecei a rever minhas estratégias de colocar 3:1. Então o mercado podia caminhar 3 contra mim, mas se ele caminhasse um passo ao meu favor, eu ganhava. E eu comecei a ganhar muito, muito mesmo. Eu saí aí de $200 para $3.000 em 1 semana e meia. Só que comecei a tomar susto. Esses 3.000 já viraram 2. Por isso que eu estou aqui hoje. Inclusive. Mas assim, eu comecei nesse meio tempo, quando eu comecei a perder, eu comecei a tentar mexer um pouco nessa estratégia de colocar 2, 2,5, 1. E ainda assim, o que eu mais ganho é de 3:1. Queria só entender como que vocês fazem essa dinâmica e se essa dinâmica é muito interessante para quem já tem muito tempo de experiência ou para quem tem pouco tempo é interessante entrar também. O que vocês acham sobre isso? Vou falar rapidamente. Ganhar 1 e perder 3 não é legal. Não concordo. Tá? Aquilo que eu falei, se essa conta está positiva, quem sou eu para falar? Mas eu acho que é pouco inteligente fazer isso. Eu acho que o mercado está cheio de grande player, está cheio de pessoas inteligentes, robotização, algoritmos, e nós, manualmente, nossa casa, vamos entrar para ganhar 1 para perder 3. Eu acho pouco inteligente. Por quê? Porque se o mercado te dá a oportunidade de ganhar 1:1, 2:1, aí eu acho pouco inteligente. Se a gente não tivesse outra alternativa e era a solução, paciência, entendeu? Uma sugestão que eu posso te dar, que eu trabalho dentro da mentoria, é fazer uma autoanálise, não olhar para fora, uma autoanálise do teu operacional, dos teus trading, para ver se tu consegue ir melhorando a relação. Porque às vezes a gente aprende em determinados momentos que é assim, mas você vai se melhorando, entendeu? Então eu pensaria em melhorar essa relação com o retorno. Já levou um susto, entendeu? E você pega esse drawdown se fosse no começo lá. Você pegaria no começo, entendeu? Então eu não concordo. Eu não me sinto confortável em operar com perder mais para ganhar, minha opinião. Mais alguém quer falar? Bom, eu conheço umas pessoas meio loucas no mercado. Então, na verdade, é o seguinte, eu também não é algo que eu recomendaria para outra pessoa um risco-retorno dessa forma. Mas eu conheço pessoas que operam e que ganham dinheiro e que têm consistência dessa forma. Vou eu julgar a metodologia delas? De forma nenhuma. Se está dando certo, o que eu gosto de dizer está dando certo, então o seu jeito é o jeito certo. Só que nesse tipo de estratégia, você tem que blindar muito bem o seu emocional. Porque quando você tomar 2, 3, 4 seguidos com 3 para trás, e aí, como que vai estar o seu emocional? Você está preparado para aguentar isso? Essas pessoas que eu digo que têm consistência, elas estão. Porque elas têm um gerenciamento de risco delas muito redondinho, muito fechado. Então, eu acho que você tem que avaliar isso. Se você está preparado psicologicamente, emocionalmente, comportamentalmente, para você realmente operar dessa forma.
Acho que essa é a minha opinião. Vou só dar um toque que eu acho, tá? Sobre, acho que é porque eu estou falando mais, porque eu não palestrei, todo mundo já falou, garganta. Mas brincadeira à parte, eu sou uma pessoa que não usa um gerenciamento fixo, tá? Então vou deixar esse toque aí para você. Porque assim, quantas vezes você já teve ganhando e o mercado voltou e foi fechar no seu stop loss, no seu caso? 2. Por que você não fechou antes? Então assim, a hora de entrar, muitas vezes é receita de bolo, mas a hora de sair é a hora que o mercado quiser. Então, se for 1 para 1 e você tiver que sair, faz parte. Se for 1 para 6, 1 para 10, que você pegue também, mas que você tente levar até onde o mercado deixa. Então, para de ter essa coisa fixa, 1 para 2, 1 para meio, 3 para 1, 4 para 3, 5 para 4. Entra. Vai ter que sair no minuto seguinte, porque o mercado está te tirando, sai. Né? Porque às vezes você deixa fixo ali, fica com aquele negócio fixo na cabeça, ela chega lá, falta um pipe, 1 centavo para pegar, não pega e volta tudo. Aí você não vai encerrar por causa de 1 centavo? Não, encerra ali. Ele te mostrou que vai voltar e que vai começar a cair, encerra e para. Tá? Então, sim, o que eu deixo é isso aí. Fazer um contraponto aqui. Lembra que eu falei quando levanta o stop para break-even não é 0 para 1? E agora, se tu sai no 0 para 1, andou 1 certo, e se tu sai na metade da posição e deixa a outra metade rodar? Tudo depende, são estratégias de como tu vai administrar a tua posição. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás é não tenta delimitar o mercado, certo? Se tu quer deixar o mercado, se a tua estratégia é tentar pegar um máximo do mercado, sai parcial da posição, põe no break-even e deixa rolar, cara. Se voltar, tu volta para... Ganhou 1, 50%, 0,5 se o teu risco é para 1. Né? Mas está no break-even, né? Sai no estopado 0 a 0. Então, tem que ter esse cuidado, que é o que eu falo, a gestão financeira, lembra? Não é só de pensar, calcular o quanto de capital tu vai utilizar. É como tu vai administrar a tua posição. Porque a tua posição faz parte da gestão financeira do teu trade. Então, por isso que é um pouquinho complexo e depende da tua estratégia também. Afinal, tu está usando a estratégia porque tu testou, como é que tu aprendeu? Por que tu sabe que ela é boa? Quem é que tu viu fazer? Não, eu desenvolvi. Tu testou? O que é o resultado dela? Então, são algumas variáveis que eu entendi o teu posicionamento, mas se tu pudesse tirar, não tenta delimitar o mercado. Tu tem estratégias financeiras que te oportunam tu aproveitar isso no mercado. Saiu metade, 25% e deixa rolar. Não estou confortável. Fez por exemplo, não sei se tu é analista gráfico, fez um candle de reversão. Tu vai esperar voltar? Não espera, cara. Deu um martelo invertido, sai fora. Vamos para o próximo. Não é um trade que vai te levar no sucesso, é uma sequência de trades. Quando tu mentalizar e entender isso, realmente o teu ganho financeiro vai aumentar e muito. Boa tarde, meu nome é Kennedy. Eu tenho uma pergunta para o Alexandre Castro, aproveitar que ele está falando bastante ali. Você falou muito do método Time Flow. Eu queria saber mais sobre isso, se a gente pode ter acesso, como que funciona, que eu não encontrei no seu site lá, nas análises. Qual é o seu nome? Kennedy. O Kennedy. O Meta Time Flow ele fazia parte do projeto TAP. Como eu falei pela manhã, a gente teve o TAP 1 e o TAP 2. Tá? O projeto não existe mais, não vai ter mais. Tá? Eu falei os motivos do porquê que não vai ter mais. Eu estou estudando com a equipe, tá? A gente tem uma equipe, por isso que nasceu o projeto TAP, que eu sozinho não tinha condições de fazer o projeto, de manter, né, uma forma de manter somente o método, tá? Não o projeto TAP, que é o projeto, ele tem uma extensão aí de... Nós iniciamos a última turma, foi em março, se não me falha. Quem que é do TAP 2 aí? Foi em março que nós iniciamos? Estamos encerrando agora, sábado agora, dia 13, que nós temos o encontro. Então, não tem mais condições, o TAP 3 não existe. Então, eu estou vendo com o pessoal a forma da gente disponibilizar, como que vai ser a disponibilização do método, somente do método. Eu sei que tem bastante, né, o pessoal procurou bastante, a gente está recebendo bastante e-mail, querendo saber como que pode ser utilizado o método, e as ferramentas também, né, que agora a gente está com o projeto da Unitrader Tech. Então, aguarde, né, faça o cadastro lá no site da Unitrader Tech, que vai estar recebendo as informações. E essa semana aí nós já temos aí, já formatado
esse processo. Legal? Última pergunta, tá, pessoal? Para a gente terminar no horário. Vocês operam mais mercado internacional ou alguém foca no brasileiro? Eu foco no mercado lá fora, tá? Mercado internacional. Estou focado lá. Comecei a fazer um teste a questão de... Será que eu falo? Eu não vou falar o nome de... Os últimos 30 dias eu comecei a fazer um teste. Eu falei para vocês que eu iniciei em 2002 no mercado aqui, tá? No mercado da Bovespa. E em 2008 eu fui para o mercado lá fora. E aí a própria equipe, Alexandre, faz os testes das ferramentas da Unitrader Tech que eu apresentei para vocês no mercado aqui para ver se funciona. Então eu comecei a fazer um teste no dólar e no índice, tá? E abri uma conta, consequentemente tive que abrir uma conta em uma corretora, mas, sinceramente, pessoal, não gostei. Tá? A gente está anos-luz atrasado em tecnologia, em suporte, e deixa para lá, que não vou ficar... Eu acabei me estressando e saquei o dinheiro. Tá? Fiquei quase 30 dias. Prefiro deixar meu dinheiro lá fora, sinto mais segurança, tá? Deixar o dinheiro em dólar lá fora. O feedback de suporte é muito mais rápido. Okay? Eu fiquei uma manhã, para vocês terem ideia, para tentar entender por que eu apertava no botão ali para comprar ou vender e dava rejeitado. Okay? Então, esperando por esses motivos aí, acabei desanimando. Falei, cara, não tem mais idade para ficar passando estresse. Tá? Desanimei. Cuidado dos cachorrinhos. Respondendo à pergunta, 95% Forex, 5% Brasil. Não abandonei Brasil por quê? Porque a gente pode usar renda variável com renda fixa. Então, usa como margem a renda fixa e tu aproveita para rentabilizar um pouco mais o capital. Então, faz parte de um planejamento financeiro dentro disso. Então, nada daquelas loucuras, colocar 20, 30 reais, 100 reais para operar contratos, entendeu? Dentro de um planejamento, então, eu uso 5% Brasil, bem esporádico. Às vezes, eu opero 3 dias no mês, fiz o meu 1% ali, rentabilizei além da renda fixa, está tudo certo, mas 95% Forex. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu queria saber, eu não sei qual de vocês aí tem um pouco mais de experiência com o mercado nacional, se há realmente uma necessidade de olhar fluxo de ordens para operar dólar ou mesmo índice. Porque o que eu ouvi dizer é que o mercado aqui é um pouco mais fácil de se manipular. Um player entra e, enfim, é necessário mesmo ou dá para ser só grafista? Obrigado. Pelo que o Alexandre já viveu aí, ó, que vocês escutaram, você já mais ou menos entendeu a resposta. Tá? O livro de ofertas e olhar ali o tape reading como um todo, provavelmente deve ser sua pergunta, né? Assim, indo bem na fundo assim, no que você quer saber, não. Tá? A resposta é essa. Não tem necessidade de olhar, porque tudo que passar por ali vai estar no gráfico. Mas nem tudo que está no gráfico teve que passar por ali. Mas nem tudo que está lá vai para o gráfico. O problema é esse. Então, se passou por ali, se está no gráfico, passou por ali. Então, vamos supor que você viu uma ordem lá de 30 mil minis contratos de compra. Isso te assusta? Não te assusta? Mas e se quem colocou tirar e não foi executado? Então, é o que você falou, por ser um mercado pouco líquido, tá? Ou seja, vem um player de fora e manipula ele, sim, muito mais fácil do que o mercado lá de fora. Tá? Então, eu penso assim, para o mercado não precisa de utilizar. Eu trabalho bastante com o mercado nacional também. Eu não uso tape. Tá? Não tem problema nenhum com quem usa. Conheço pessoas que têm resultado com quem usa. E te dou uma sugestão. Veja quando lançaram o tape reading, quando ele começou. Aí, da marca, quando ele começou, vê o que se fazia antes. Entende? Então, eu sei que existe um grande movimento aí de grandes mídias focando como a grande coisa o tape reading. É uma boa ferramenta? É. Agora, ela não é a única e ela veio depois de muitas outras ferramentas. Respondendo agora a tua pergunta, eu não uso tape reading. Comecei em 2007 a estudar bolsa, 2008. Se eu fosse usar tape reading, eu ia ter que esperar até 2013, 2014, que ele chegou aí, divulgado. Entendeu? Então, assim, quando eu falei lá da margem para outro rapaz, é a mesma coisa. Dissocia, dá uma olhada de cima, vê o que te serve, vê o que não serve, entendeu? E
conheço pessoas que operam bem e ganham grana, entendeu? Mas para mim não é pré-requisito, entendeu? E eu acho que também eu já dei uma estudada, já fui me inteirar, mas eu não recomendaria para iniciantes. E o grande público iniciante é que está indo. Tem toda uma contextualização que o Alexandre usa, que é conhecer a estrutura de mercados, conhecer os bastidores. Todos que estão aqui, a gente fuça bastante, né? Por exemplo, abrir conta corretora, experimentar, visitar corretoras, essas coisas todas. A gente conhece bastante os bastidores no mercado. Então, quando você conhece um pouco mais os bastidores do mercado, as estruturas, você começa a entender o que é e o que não é. Tudo funciona. Mas, cara, se eu fosse esperar por fluxo tape, eu não estaria operando. Entendeu? É possível.